caríssimos estudantes da segunda série do ensino médio. Estamos hoje aqui para mais uma aula maravilhosa do nosso aprofundamento, né? E vamos continuar aí falando sobre cultura brasileira. Sim, cultura brasileira. Então, a gente já viu um pouco sobre aculturação, assimilação e agora? Agora a gente vai para a parte dos teóricos. Então, a gente viu algumas teorias, né? Obviamente formuladas por teóricos, mas hoje a gente vai falar sobre algumas pessoinhas muito fofas. Para começar, onde estamos, né? Estamos no aprofundamento Superar Desafios de Humanas. A nossa unidade curricular no mundo tudo está interligado e o nosso componente é o Cultura e Sociedade. A gente está na atividade 3, Desenvolvimento 2. E aproveitando o PPT aí na tela, sempre tem resumo do componente, os nossos eixos estruturantes, que é a investigação científica e processos criativos, as habilidades e também as nossas habilidades aí específicas das ciências humanas e sociais aplicadas. Eu vou começar a pedir, Paloma, você grava essa parte, porque como eu sempre falo, a gente só solta o vídeo de eu falando isso, que vai ficar, chuchuzinho. E aí, hoje a gente vai começar a falar de alguns intérpretes do Brasil, né? Quando a gente fala sobre intérpretes do Brasil, ficaram conhecidos como esses intérpretes, né? As primeiras pessoas que tentaram se debruçar e entender o que é o Brasil, o que é essa brasilidade, o que é esse universo, né, cultural que a gente chama de Brasil. E a gente tem vários intérpretes do Brasil, né? Então a gente tem Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, né? Entre outros, que se vocês procurarem, tem no material de vocês, né, outros nomes, mas eu escolhi alguns, né, então é uma escolha um pouco particular, né, então você pode, obviamente, ver outros teóricos que eu não trouxe aqui, ou até ver com o seu professor outros teóricos, mas eu escolhi alguns aqui, né, para seguir justamente a linha de raciocínio que a gente está seguindo juntos, né, porque se você está comigo, a gente está seguindo juntos, né. E para começar a falar sobre os teóricos de hoje, né, que hoje a gente vai falar um pouquinho do Gilberto Freire, é um pouquinho mesmo, porque eu vou deixar o resto para você, estudante, e também falar um pouco sobre o Caio Prado Júnior, a gente vai precisar revisitar, né, esses dois conceitos que, oh meu Deus, que vocês provavelmente tiveram no fundamental, né, que são os tipos de povoamento. Só um adendo para esses tipos de povoamento, tá? Eu coloquei aqui, old but useful, por quê? Essas noções de colônias de povoamento, né, tanto de povoamento quanto de exploração, são conceitos que eles estão entrando em desuso. A gente ainda vê muitos textos, obviamente, falando sobre isso, mas são textos que a gente tá caindo em desuso, principalmente porque mesmo as colônias de exploração também foram colônias de povoamento. Aqui no Brasil, tivemos uma colônia de exploração, mas nós também foram povoados. Os portugueses vieram para cá, se estabeleceram aqui também, né? E mesmo numa colônia que pode ser considerada de povoamento, você ainda pode encontrar ali modelos de extrativismo, de exploração daquela colônia. Então, hoje a gente consegue ver isso de uma maneira mais híbrida, né? Não tão dividida, mas os teóricos que a gente vai ver hoje, eles usam esses modelos. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva do que você provavelmente viu e o que eu vi no ensino fundamental sobre o que são colônias de povoamento e colônias de exploração, tá? Então, a colônia de povoamento, qual era a ideia? São colônias onde justamente os colonizadores se estabeleceram naquele lugar e eles não utilizaram só para extrair materiais, só para fazer extração de recursos, mas eles realmente povoaram esses lugares. Próximo aqui, eu acho que a gente tem um exemplo legal, que é os Estados Unidos, por causa que ele teve um modelo mais misto, se a gente... É óbvio, todos esses, como eu falei, hoje a gente já vê esse modelo como misto. Mas se a gente olhar para essa teoria como a gente viu, a gente tinha as colônias do norte, né, das 13 colônias, que elas eram de povoamento. Então, o que acontece? Veio uma galera da Inglaterra para cá, né? O pessoal falou assim, pegaram uns puritanos e falaram, gente, tchau, vai, só vai. E aí eles vieram para cá, montaram cidades, montaram
povoados em que eles viviam, né? Alguns deles, obviamente, usavam mão de obra escrava, mas não era como era no Brasil, né? E nas colônias do Sul, onde você tinha grandes senhores que tinham latifúndios, que são terras muito extensas de produção, onde você tinha o homem branco naquele papel do fazendeiro, né, do proprietário, do latifundiário, e os negros como a mão de obra, com a mão de obra escrava. Quando você olha para colônias de povoamento, existia um modelo onde você tinha pessoas, imigrantes, né, pessoas que vieram dessas colônias e que tinham ali o seu sítiozinho, plantavam ali as suas próprias coisas, que eles tinham uma vida dentro daquela colônia, não só para explorar. Quando a gente fala de colônia de exploração, a gente já está falando de uma colônia que ela era só usada para realmente tirar recurso. Então, vamos pensar, o Brasil ele é considerado uma colônia de exploração porque não houve um investimento para que aqui se tornasse, vamos dizer, para que a colônia se tornasse uma cidade próspera, para que aqui se tornasse um lugar próspero. Não, a galera se estabelecia aqui para tirar recurso, para poder plantar cana, levar cana, para pegar o ouro, para poder... Devolva o nosso ouro, mentira. Era tipo pegar o ouro ou para, por exemplo, retirar pau-brasil, pegar recurso. Então, não era uma colônia pensada para as pessoas viverem, para que as pessoas construíssem cidades e estruturas para que tanto esses colonizadores quanto as pessoas, né, que estavam aqui vivessem dentro de cidades. Não, era pensado em você tem uma pessoa da colônia, da metrópole, né? Que veio para cá como colonizador, ele vai se estabelecer aqui, usar a mão de obra para explorar, tirar todos esses recursos e mandar de volta para a metrópole. Sendo que em colônias de povoamento, esse processo era muito mais pegar esses recursos, mandar também para a metrópole, mas ser usado dentro das cidades para que as pessoas conseguissem se estabelecer na nova terra. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, por que isso é importante? Quando a gente vai falar sobre o Gilberto Freire e o Caio Prado Júnior, eles trazem essa ideia desses modelos coloniais, né? Então, a gente viu isso, então a gente vai agora explorar a teoria desses autores. E é aquilo que eu falei, a gente está falando sobre autores diferentes que vão trazer olhares diferentes, mas não significa que são teorias... antagônicas, ou o que significa? Que uma teoria exclui a outra, mas é uma ótima maneira de você entender certos processos, é muitas vezes ver como as pessoas enxergavam, de diversos pontos de vista. Porque às vezes é igual à escola. Eu, como professora, eu tenho uma visão da escola. O diretor da escola tem uma visão muito diferente do que um professor. E eu te dou absoluta certeza sobre isso. E você, aluno, tem uma visão ainda mais diferente, né? Então, três personagens que estão inseridos na mesma história têm visões diferentes sobre esse mesmo processo. Então, quando a gente está falando desses autores, é muito importante entender que são visões diferentes sobre esses mesmos acontecimentos. E justamente a gente ter essa visão faz com que a gente justamente tenha um entendimento muito mais claro e complexo sobre isso. Não fica naquele conhecimento basicão, sabe? O primeiro que a gente vai falar hoje é o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele é muito famoso, principalmente pelo livro dele, Casa Grande e Senzala. Ele tem outros livros, como Sobrado em Mucambo, Ordem e Progresso, mas ele ficou famoso por Casa Grande e Senzala. E é com base no Casa Grande e Senzala que a gente vai falar um pouco sobre o Gilberto Freire. Como eu falei que a gente vai ver bem por cima, porque a ideia é que vocês se aprofundem depois nesses processos, a gente vai começar com... Para Gilberto Freire, que fique claro, o Gilberto Freire, ele falava que a miscigenação brasileira, então essa mistura que a gente teve entre europeus, povos indígenas das mais diversas etnias e povos africanos também das mais diversas etnias, ao contrário do que muita gente falava que era algo ruim, principalmente porque na época do Gilberto Freire ainda tinha essa visão de que os europeus miscigenando, eles estavam sujando a própria etnia, que é o que a gente fala
existiam muitos movimentos que eles falavam até movimentos higienistas, né? Quer dizer que você misturar mais de uma etnia, né? Naquela época o conceito era raças, né? Que a gente não usa mais. Isso, na verdade, a gente não estava melhorando, a gente era uma coisa negativa. Para o Gilberto Freire, não. Ele falava muito pelo contrário. Essa miscigenação, essa mistura que a gente está tendo de diversos povos e etnias é muito positiva, né? E é algo único, é algo que só o Brasil tem. Porque se você for olhar para outros países, existia muito mais essa divisão, né? De você não ter essa mistura étnica. No Brasil, isso aconteceu ao longo de toda a nossa história. Então, desde quando a gente pensa na colonização, por exemplo, tá? Eu vou trazer um conceito aqui que não necessariamente o Gilberto Freire aborda dessa maneira. Eu acho que a gente vê isso muito mais em Darcy Ribeiro e outros autores. Existia um método, e é um método, não tem como dizer que não é, português, que era chamado cunhadismo. O que era o cunhadismo? Esses portugueses vinham para cá, eles se casavam, né? Casar, assim, claro, casar é um conceito deles, mas eles criavam um relacionamento do que a gente interpreta como casamento com alguém de alguma aldeia indígena, de alguma etnia indígena. Então, eu, colonizador, ia lá, casava, né, dentro dessa etnia indígena. E aí, o que acontece? Para os indígenas, a partir do momento que você casou, você se torna da família. E agora, você é parte da família deles e eles são parte da sua. E eu tô falando de uma maneira muito simplista, tá, gente? Não levem isso ao pé da letra, porque eu tô dando um resumo só para te dar, assim, um norte, mas eu recomendo que vocês pesquisem depois o que significa o cunhadismo, tá? Não levem ao pé da letra o que eu tô falando, porque é um resuminho muito safado. E aí, eles fazendo essas relações, né, de amizade, de cunhadismo, o cunhadismo é por causa disso, porque ele virava cunhado de alguém, a gente começou a desenvolver, né, e os portugueses começaram a se estabelecer aqui por meio dessas alianças formadas por esses casamentos, tá? Entre aspas, porque não é o termo correto, mas para nossa interpretação seria um casamento, tá? Então, ele falava que como isso aconteceu desde o começo, diferente de outros lugares que faziam muito essa separação entre a Casa Grande e a senzala, aqui isso foi algo único, que não aconteceu em outros países. E isso, para ele, foi muito incrível, porque essa miscigenação, para ele, é muito maravilhosa, né? É algo que ele vê de uma maneira muito positiva, tá? Porque ele também trazia esse aspecto do culturalismo do Franz Boas. A gente falou um pouco de Franz Boas, né? A gente falou um pouco do culturalismo, que é justamente você trazer essa ideia que as culturas não tem essa questão de uma cultura mais valorada, menos valorada, mas até o hibridismo, vamos pensar que esse culturalismo se relaciona com aquele aspecto de hibridismo cultural também que a gente falou na última aula, tá? Ele também estabelecia a sociedade brasileira como uma sociedade agrária, de monocultura. Então, era uma sociedade baseada na agricultura, de um produto só. Essa monocultura significava que ou a gente produzia cana-de-açúcar, ou a gente produzia café. Não era uma produção diversificada, era uma produção de um produto único, que no nosso caso era a cana-de-açúcar, depois foi o café, enfim. A gente mudava, né? Com base no trabalho escravo, tá? Que justamente a nossa força de trabalho vinha dessas pessoas escravizadas, né? E é por isso que é importante a gente retomar aquela ideia de colônia de exploração, porque a colônia de exploração, ela tem essa ideia de você fazer a exploração da mão de obra, né? Seja... no caso, assim, seja a mão de obra, no caso da nossa época, foi a mão de obra negra, né? Desses negros que foram sequestrados, que a palavra é essa, eles foram sequestrados da África e trazidos para cá, né? Dos mais diversas localidades. E patriarcal. Por que o patriarcal? Porque a sociedade era baseada no homem. Era esqueci o nome agora. O pai.
Patriarcal vem dessa ideia de pai, então era o chefe da família, era o homem, e era o homem que tinha poder sobre toda a sociedade. Então era o homem que fazia todas as escolhas, era ele que tinha o poder de decisão, e era ele que tinha o controle dentro da sociedade, né? Então, quando a gente pensa em uma sociedade patriarcal, significa que os nossos líderes eram homens, né? E líderes tanto do governo quanto de instituições locais, né? O mundo era gerido apenas por homens nesse sistema patriarcal, né? A mulher, na verdade, ela não tinha um papel social além de ser mãe, esposa e, em parte, dona de casa, né? Ela não tinha voz, ela não tinha essa autoridade, vamos dizer assim. Ele também fala sobre a plasticidade desse hibridismo. Eu vou até, que eu tava conversando com o Tom, que o Tom é meu amigo aqui, ó. Vocês não conhecem ninguém, gente, mas eu falo das pessoas como se vocês conhecessem. Porque vocês, assim, a gente é tudo uma família só. Essa plasticidade, quando a gente fala de plasticidade, e isso em vários sentidos, até, por exemplo, neuroplasticidade, significa um processo de que a gente é plástico no sentido de adaptável, maleável. Então, esse hibridismo cultural, que foi o que a gente falou antagônico, é porque a gente pega muitas perspectivas de culturas exatamente antagônicas, tipo, muito diferentes, só que aqui, ao invés delas ficarem sendo como um choque de coisas diferentes, não, elas se uniram e geraram o que a gente entende como o Brasil. O Brasil não é segundo Gilberto Freire, o Brasil não é portugueses massacrando apenas os negros escravizados e os indígenas. Mas não, era um processo onde a gente criou essa plasticidade, que a gente uniu esses povos, a gente uniu essas culturas e gerou o que ele entende como o povo brasileiro. Porém, no entanto, todavia, quando vocês vão estudar o Gilberto Freire, eu deixei um vídeo super legal, e por sinal, eu usei até esses vídeos, que são aulas muito boas, para montar essas aulas, porque eu achei que as explicações que eles deram foram muito boas. O Gilberto Freire, ele tem a questão de que ele é a base do senso comum. E o que é essa base do senso comum? Uma coisa que, assim, não é que ele fala exatamente isso, mas é aquela questão de que, quando você lê, não tem muito como você não ter, querendo ou não, um pouco de impressão de que isso está escrito ali, de que ele está querendo dizer isso, que é a noção da democracia racial. O Gilberto Freire, ele olha para essa miscigenação como algo positivo, que foi o que a gente falou aqui, só que ele fala que exatamente, ao invés dele olhar por uma perspectiva de conflito, dos conflitos que geraram, ele olha pelo outro lado, pela perspectiva da união de povos. Então, enquanto muitas vezes alguns autores vão se debruçar sobre o conflito, na verdade quase todos, porque foi uma coisa conflituosa, o Gilberto Freire, ele traz uma visão mais de amizade, good vibes, entendeu? E é realmente uma visão que a nossa colonização foi good vibes, que não teve treta, entendeu? A gente era amigo, era tudo só alegria. Porque quando você lê Casagrande e Senzala, uma das coisas principais é que ele é um livro um pouco sexualizado. Porque o que ele fala, que é o que a gente muitas vezes usa para o senso comum para dizer que nem foi tão ruim assim, o negro não era tratado tão diferente, isso aí é lenda urbana. Esse senso comum veio um pouco da noção de miscigenação do Gilberto Freire, porque o que ele falava? E aí eu vou usar um exemplo do Tom, porque eu gosto de dar créditos, vai que ele me processa depois por direitos autorais. Vou dar o crédito pro Tom, que tá ali, né? Que é o seguinte, quando você olha para uma colonização, por exemplo, americana, você vê muito mais uma segregação entre a Casa Grande e a Senzala. Em qual sentido? Não havia essa mistura, não havia essa noção de você olhar para o negro, ele era sempre algo à parte, ele era funcionário do mês, sei lá, ele era excluído. Então era muito clara essa separação. Aqui no Brasil, os portugueses, eles usaram um modelo onde você tinha essa relação. Existiam negros que estavam muito mais presentes, né, dentro da Casa Grande.
né? O Tom até lembrou da questão de que aqui a gente tinha muito ama de leite, que era justamente uma negra escravizada que cuidava das crianças, né? E, por exemplo, amamentava elas. Para o Gilberto Freire, ele falava que os portugueses, eles viam existia essa relação da escravidão, mas que ao mesmo tempo o português ele abraçou esse negro, né? Esse negro escravizado. Porque justamente ele estava dentro da casa grande. Ele fala, por exemplo, sobre os portugueses terem filhos com essas negras, né? Escravizadas. Por isso eu tô falando que ele traz esse teor um pouco mais sexualizado. Porque ele fala que esse tipo de relação que existia tinha uma questão de que não havia tanta essa separação. Só que assim, isso é uma ideia meio controversa, porque não é porque esses processos existiam, e realmente existiam, que a gente não tinha situações em que, durante toda a nossa história, né, e se a gente for pensar até hoje, por ser uma consequência desse processo, que a gente não tenha tido essa exclusão, que o negro até hoje não seja visto muitas vezes por um olhar racista, por um olhar de segregação, de marginalização. E como Gilberto Freire, ele não coloca muito essa noção do conflito, ele trata mais, ele tem uma visão maior sobre a união, a gente tem uma visão errada sobre democracia racial, que quer dizer que a nossa miscigenação ela foi uma coisa democratizada. E não foi uma coisa imposta. Essas relações não eram consensuais. Esses processos de relação não tinha uma pergunta, tipo, vamos ficar junto hoje? Não, era algo imposto. Era algo que a gente pode considerar como uma violência sexual. Era uma violência contra essas pessoas. Elas não tinham poder de escolha. Então, ele dá essa impressão da democracia racial. Então, é importante ter isso em mente quando se fala de Gilberto Freire, que ele dá muito essa impressão dessa democracia racial. Porque ele... os livros dele, principalmente Casa Grande Senzala, ele fala muito sobre essa relação, né? Essa união que a gente teve nesse processo de miscigenação. E eu até coloquei um vídeo falando sobre essa explicação, um pouco mais sobre essa democracia racial, no final, no último slide de orientação para os alunos, tá? Porque eu tô fazendo aqui um resumão. A outra pessoa que a gente vai falar também é o Caio Prado Júnior. E o Caio Prado Júnior, por que eu peguei os dois? Porque o Caio Prado Júnior, ele já tem uma visão contrária, antagônica. Por quê? O Caio Prado Júnior, né, ele fala sobre essa formação do Brasil contemporâneo. Esse é o livro do Caio Prado Júnior, tá? O único livro dele? Não. Mas é o que a gente vai utilizar como base para nossa aula. A primeira coisa é que a base teórica do Caio Prado Júnior era o materialismo histórico marxista. Então, ele fala sobre essa questão de que ele usa o conceito do materialismo histórico marxista, né, para analisar a nossa sociedade. E como ele vê isso? A primeira coisa é a diferença, como eu falei para vocês, por isso que a gente fez aquele recapitulando, né, de colônia de povoamento versus exploração. Então, o que ele coloca é que esses tipos de colônia foram muito diferentes. E isso gerou um impacto. Então, quando você vê, por exemplo, o fato de que quando a gente fala de colônia de povoamento, a gente fala de países que estão mais desenvolvidos, entre muitas aspas, porque a gente utilizava aquela terminologia de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Ele falava que, quando você fala de uma colônia de povoamento, você está falando de uma colônia, né? E ele cita, né, inclusive, a americana, em parte, por causa que ela teve essa divisão, mas até um pouco da colônia espanhola. Desculpa. A colônia espanhola, ele fala que era uma colônia organizada. Porque como eles iam pra cá pra povoar, existia um planejamento, não era feito tudo de qualquer jeito. Eles queriam fazer com que essa colônia ela fosse uma extensão da metrópole, uma extensão da onde eles vinham. Então, existia um planejamento, existia uma organização, existia uma construção de uma cidade que fazia sentido para que as pessoas se estabelecessem aqui, para que elas conseguissem ter uma vida aqui como realmente uma extensão da metrópole.
dadas as devidas proporções. Porque também não era esse arco-íris cor-de-rosa como eu tô colocando aqui. Quando ele fala da colônia de exploração, é o exato oposto. Ele fala que as colônias portuguesas, elas foram feitas de uma maneira desleixada, desorganizada, que ninguém estava pensando no bem-estar das pessoas, ninguém estava querendo que as pessoas vivessem bem. Não, eles queriam explorar as pessoas, fazer isso da maneira mais largada possível, porque a única coisa que eles queriam era tirar recurso e levar para a metrópole. Ah, e as pessoas que estão aqui? Problema delas. Eu quero recurso. Então, tudo que foi feito aqui foi feito na base do... vamos resolver aí paliativo. Vamos só... sei lá, a base da gambiarra, entendeu? Nada era feito de maneira permanente. Nada era feito pensando a longo prazo. Era tudo tipo assim, vamos resolver esse negócio agora e... o futuro, a gente nem quer isso aqui, a gente só quer tirar o que tem e a gente não tá se preocupando se a gente quer dar estrutura, qualidade de vida, nada. A gente só resolve. Então não foi uma coisa que foi planejada, organizada, pensada. Foi uma coisa feita de qualquer jeito. Então, ele fala que que o Brasil ele foi construída nessa base dessa colônia de exploração que foi colonizada e organizada de qualquer jeito, né? E que uma das coisas é que uma das questões era que ele explica, vamos dizer assim, a existência da mão de obra escrava negra, né? E o porquê que a gente utilizou essa mão de obra escrava negra, por causa que ele fala que os brancos europeus, ele usa, né, esse termo, eles não eram aptos aos trópicos, então eles não se deram bem aqui. Aqui era muito difícil para eles lidarem, porque eles não conseguiram se adaptar a essa realidade tropical, né, vindo lá da Europa. Então, eles precisavam de uma mão de obra que estivesse mais adaptada aos trópicos, né? E no caso, quando a gente fala dos povos indígenas, eles foram praticamente dizimados, seja porque foram assassinados, seja por causa de todas as doenças que eles trouxeram para cá. E doenças, a gente fala assim, gripe, né? Eles não tinham sistema imunológico, eles não estavam acostumados a esse tipo de coisa, entendeu? Então, houve justamente esse massacre, eles precisavam de uma mão de obra barata, obviamente, porque se eles estão fazendo de qualquer jeito, cara, você quer fazer uma coisa de qualquer jeito, você quer gastar dinheiro? Você não quer, você quer gastar o mínimo necessário, você quer lucro, você não quer investir. Essa é a diferença. Então, vamos pegar um povo, vamos pegar esse povo, escravizar ele, porque é de graça, e a gente vai utilizar a mão de obra deles de maneira gratuita. A gente simplesmente vai explorar essas pessoas, porque nós não conseguimos lidar com os trópicos, porque a gente não está conseguindo se adaptar. Então, uma das coisas que ele também traz é que a inaptidão do branco em se adaptar aos trópicos foi uma das motivações da gente utilizar a mão de obra escrava e aí, principalmente, olhar para a mão de obra escrava africana, tá? E ele também coloca, e aí a gente vê também a teoria do materialismo histórico. Eu não vou me estender no materialismo histórico, porque é uma teoria... complexa. Não tô dizendo que você não vai conseguir entender se você ler, sentar e se dedicar a ler. Mas não é uma teoria, 5 minutos e tá pronto, né? Ele fala que nós somos resultado de uma história linear e sem rupturas. Então, a gente não teve rupturas abruptas. Sei lá, eu vou dar um exemplo bem fora da casinha, que não tem relação com isso, mas foi o que me veio na cabeça agora e é o que tem pra hoje. Que é, por exemplo, a Revolução Francesa. Para a França, a Revolução Francesa foi uma ruptura muito grande. Ela mudou de uma hora para outra. Foi assim, do nada. Foi uma ruptura nesse processo. Aqui não. Ele fala que durante toda a nossa história não existiu esse processo de ruptura. A gente teve uma história linear. Então, os acontecimentos, eles foram se desencadeando ao longo do tempo. Não foi uma ruptura a gente sair do Império para a República. Não foi uma ruptura. Não houve uma, nossa, meu Deus, mudou o universo. Não foi. Então, ele coloca que o Brasil ainda enfrenta problemas como racismo, entre outras coisas, porque justamente a nossa história foi linear. A gente foi condicionado nessa história linear e a gente nunca teve uma ruptura
total de processos. Porque não foi, por exemplo, a abolição da escravidão não foi uma coisa tipo, pá, acabou. Foi um processo que já vinha numa crescente. Ou a gente abolia, ou a gente ia sofrer sanção de outros lugares. Porque só a gente seguia essa ideia. Então, não foram processos de ruptura, foram processos lineares onde as coisas tinham, vamos dizer assim, elas tinham que acontecer desse jeito. Não tinha como a gente fugir muito e ir pra contramão, sabe? Então, essa é uma perspectiva do Caio Prado Júnior. Eu já estourei o tempo, sinto muito, juro, só pra terminar. Aqui eu deixei um vídeo pra vocês sobre o Gilberto Freire e a democracia racial. E eu trouxe também o do Casagrande Senzala e o do Caio Prado Júnior. Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos. Eles são muito mais completos, porque justamente são só dedicados a isso, tá? Muito obrigada, desculpa extrapolar aí o tempo, eu falo muito, mas é porque eu amo vocês. Então não esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente sempre possa melhorar e a gente se vê nas outras aí.